Moção número 96/2019. Egrégio plenário. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo às disposições regimentais, o ouvido soberano plenário desta Casa, faz constar em seus anais a indicação do vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana por encaminhamento à moção de pesar aos familiares dos adolescentes e jovens, em razão da ação truculenta da Polícia Militar ocorrida na comunidade Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Prestamos aqui nosso sentimento mais profundo de pesar aos familiares dos adolescentes e jovens que com certeza deixarão um vazio, principalmente daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-los, conviver e usufruir de sua amizade. Solicitamos o encaminhamento dessa moção aos familiares, transmitindo as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso acontecimento que deixa uma lacuna em nossa sociedade. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 4 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão a moção número 96/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Rodrigo Valverde pela moção de pesar. E ontem eu falei sobre esse tema na tribuna, no pequeno expediente. Eu acho que essa moção, vereador Rodrigo, é uma oportunidade para fazermos uma reflexão sobre a criminalização da juventude pobre, negra e periférica desse país. Fazemos uma reflexão. Inclusive, eu quero saudar aqui o poeta Xavier, o Zé Luiz, outros que aqui estão, que dedicam a sua vida à cultura. Lá em Paraisópolis, vamos lembrar o ocorrido. Jovens pobres, sem dinheiro para gastar em shoppings, em cinemas, em casas de espetáculos, encontraram uma maneira de se divertir. São os bailes funks, que esta música toca, inclusive, nos bailes da alta sociedade. Inclusive nos bailes da alta sociedade. Mas que a polícia, lamentavelmente, criminaliza essas atividades culturais. Que o Estado brasileiro não proporciona condições de cultura, de educação e de lazer para os nossos jovens. Ao ponto de 2 jovens mogianos saírem daqui, se deslocarem para Paraisópolis. Primeiro eu quero aqui refletir, vereador Rodrigo, em cima da moção de Vossa Excelência, moção de pesar, e eu quero me solidarizar com a família, com as mães, com os pais, com os familiares desses jovens, que muitas vezes as pessoas, de maneira até um pouco dura, não entendem que o jovem, ele deseja extravasar sua energia, deseja espaço de cultura, e que os pais e as mães, muitas vezes, nem sabem aonde estão os jovens, porque isso é próprio da juventude. Não adianta, eu sou pai, diversos colegas aqui são pais, sabem que muitas vezes os jovens vão para determinados lugares que a família nem sabe, mas não é o caso específico desses jovens, mas que muita gente procura criminalizar. Inclusive o Estado de São Paulo, através da sua polícia. Aqui na Volta Fria, por exemplo, eu já recebi diversas denúncias de jovens que se reúnem para ouvir música, para o próprio funk, para o rap, e a polícia chega atirando, batendo, prendendo. E é sempre a mesma história. Autos de resistência. Tinha alguém atirando e a polícia foi obrigada a atirar. Não vamos aqui generalizar a polícia, mas nessas situações específicas, existe uma atitude de criminalizar. Como é que pode a polícia, ao bem da segurança pública, ingressar no local com 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, atrás de um dito atirador? Porque qualquer polícia preparada do mundo, ela recua para não prender um marginal, para poupar
milhares de vidas. Naquele caso específico, ela entrou no local com 5.000 pessoas, sem seguir protocolos, sem seguir nenhum tipo de cautela, atirando bombas de gás lacrimogêneo e cacetetes, matando 9 jovens que nenhum tinha passagem policial. Vereador Emerson Roque, foi levantar a vida desses jovens, eram todos trabalhadores, eram todos jovens que estavam ali para se divertir. E os vídeos comprovam isso. Então eu quero aqui chamar a sociedade para refletir sobre essa naturalização da morte, naturalização da repressão, naturalização da exclusão contra a juventude pobre. Outro dia um deputado rasgou um cartaz porque tinha imagem de um jovem negro caído com um policial com a arma na mão. Contra o massacre da juventude pobre e negra. Está comprovado. Entre os 9, a maioria eram negros, pobres e da periferia. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui aplaudir essa moção e votar favoravelmente a ela, porque ela solidariza com a dor de famílias, de jovens literalmente assassinados. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Por favor, não pode ter manifestação do público. Não pode ter manifestação do público. Passo a palavra ao vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente na galeria e o público aí de casa também. Essa moção de pesar às famílias das vítimas desse fatídico final de semana, ela tem um peso triplicado. Vocês imaginem, qualquer um de nós aqui, qualquer ser humano, não precisa nem ser ser humano, Fernanda, qualquer animal que perde o seu filhote, a dor é indescritível, é a maior dor que existe. Não existe dor maior do que você perder um filho. Não tem maior dor do que essa. Esse é um ponto, que é o mais grave. Agora, você imagina, além dessa dor, de você perder o seu filho, que é o seu maior patrimônio, é o patrimônio de qualquer pessoa, você ainda tem que ficar justificando para a sociedade que seu filho não é bandido. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar essa dor? Além de perder o filho, ainda tem que ficar falando, olha, meu filho estudava, olha, meu filho trabalhava, olha, meu filho não tinha passagem pela polícia, olha, meu filho não era bandido. Meu Deus do céu! E ainda ficar vendo pessoas comemorando isso, elogiando a polícia. Essa é a segunda dor. E a terceira dor é a total impunidade pelos culpados da morte do seu maior patrimônio. O governador, ele vai trocar a pessoa que ofereceu a denúncia para processar os policiais. Ele vai trocar. O governador, ele vai arrumar os melhores advogados para defender. E um país cheio de problema, aonde o desemprego cresce, aonde a renda diminui, aonde o dólar vai para as alturas, aonde a carne vai para R$60 o quilo, um país que está ladeira abaixo. A grande pauta desse país não é geração de emprego, não é inclusão na universidade, não é melhora da renda, não é nada disso a pauta do país. A pauta do país, hipocritamente, é excludente de licitude do senhor Sérgio Moro. É a pauta mais importante que se discute nesse país. Será que nós estamos em sã consciência? Será que a gente está com a nossa sanidade mental? Gente, tantas prioridades para fazer, e a gente pautando o país, excludente de licitude. Sabe o que significa na prática? Excludente de licitude é esses policiais sequer serem processados, por exemplo. Então, as nossas condolências aqui às famílias é por essa dor triplificada. Não só de perder o seu maior tesouro, mas de ficar justificando que o seu filho não era bandido e de ter um grande risco dos responsáveis não serem sequer processados. Então eu peço aqui para a gente aprovar essa moção, que é de total necessidade e é também nesse momento triste da nossa história, onde as pessoas estão insanas, onde a sociedade está buscando por sangue, para a gente pôr um pouco de razão e um pouco de sanidade nesse momento tão difícil.
Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Romão. Bom, eu votei a favor dessa moção do vereador Valverde, porque... Vereador, ainda não foi colocado em votação. Ah, sim. Peço desculpa. É a discussão. Está em discussão. Mas eu assinei, não votei. Eu assinei, mas já estou declarando meu voto, porque ontem nós já fizemos esse debate aqui nesta casa. Pois, como nós podemos julgar, a sociedade está julgando apenas onde as pessoas mais pobres têm aquele momento de lazer, lógico que não é apropriado. Ninguém aqui está falando que o baile funk em lugares inadequados é bem-vindo à sociedade. Ninguém falou isso. Porém, morreram 9 pessoas nessa ação da polícia, onde para mim foi um massacre, e quando é para parabenizar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, a gente está aqui para falar também. Mas nessa ação, indiscutível, nas imagens que foram postadas, mostra que a polícia usou, inclusive ligaram a polícia, ligou para o SAMU, que o SAMU já estava a caminho, pedindo para cancelar o pedido. Então, olhem e vejam o barbárie que foi neste domingo naquela comunidade em Paraisópolis. Eu fico me perguntando, se fosse numa festa rave, onde tem filho de promotor, onde tem filho de juiz, onde tem filho de bacana, onde tem filho da elite, se a polícia iria agir da mesma consequência como agiu nesta comunidade, como foi no domingo, onde a imagem é clara. A imagem é clara. Então, inclusive tinha 2 mogianos, trabalhadores, porque falam que ali só tinha vagabundo. Desculpa a expressão, mas muitos aí em Facebook, em rede social, batem na tecla que ali só tem vagabundo, que ali só tem marginal, que ali tem que matar, tem que fazer, tem que bater. Mas nós não podemos cair no senso comum. A sociedade já vive uma guerra política, onde A e B estão se cruzando, e ainda vem o governador do estado de São Paulo parabenizar a polícia pela sua ação. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Hoje, choraram 9 famílias e amigos por essas vítimas. E relembrando aqui, ninguém está falando aqui de A ou B, então faça, igual eu vi muitas situações na rede social, então quem está defendendo que faça um pancadão na porta da sua casa. Não é isso. Apenas estamos aqui esclarecendo e falando e debatendo, porque poderia ser filho de qualquer um aqui dentro. Porque inclusive um dos pais do mogiano que faleceu falou, eu não sabia que meu filho estava indo. Eu não sabia que meu filho estava indo. Então, fica a reflexão aqui, que não é o pré-julgamento. Não devemos fazer o pré-julgamento. E sim, se se não houve parte da polícia, o erro da parte da polícia, que esses policiais sejam julgados e esperamos que o Romão Gomes os espera. Então, obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, eu ultimamente tenho ficado bastante assustado com a disposição de algumas pessoas que simplesmente expressam o seu pensamento e, graças a Deus, a gente vive um país livre, expressa o seu pensamento na rede social. E eu vejo gente, vereador Rodrigo Valverde, comemorando, olha só, pode ser na brincadeira, mas com isso não se faz brincadeira, comemorando a morte de fungueiros. A questão é, você pode não gostar de funk, você pode não gostar
do pancadão, você pode não gostar da periferia, você pode não gostar de nada. Mas a questão é que são vidas. A questão é que são vidas. A gente está falando de vidas, vereador Otto. Isso é muito sério. Eu por diversas vezes, como o Rodrigo Romão, né, acabou de dizer aqui, às vezes a gente celebra, né, comemora alguma ação da Polícia Militar, né, quando é bem sucedida, mas houve ali um desastre, houve ali um erro absurdo em relação a isso. Mas também nada tira, e aí a sociedade já também precisa rever isso, e principalmente a própria Polícia Militar, a própria gestão, né, municipal, tem que entender esse aspecto, né, cultural, e ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo aqui, né, viu alguns vídeos, né, que circulam de grandes barbaridades, né, que também acontecem, né, no pancadão. Né? Então, assim, a questão não é o erro de cá ou o erro de lá, a questão é as vidas que foram ceifadas por uma má atuação, no meu modo de ver, naquele exato momento ali da Polícia Militar. Mas, assim, a mensagem que eu quero deixar hoje é exatamente essa. Você não precisa concordar, mas você tem que minimamente respeitar e amar vidas. Obrigado, presidente. Passo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria até parabenizar o vereador Valverde por essa menção e essa casa, por esse documento. É muito importante a manifestação nossa. Por quê? Porque, afinal de contas, são 2 mogianos que estavam lá. E eu tenho dito isso aqui, não é a primeira vez que eu vou dizer isso, eu já disse muitas vezes. Nós precisamos conseguir um espaço para que essas pessoas façam, até mesmo, vereador Emerson, o pancadão. Tem 8. A festa do rap, a festa que tem que ser feita na cidade. Nós temos que adequar a nossa cidade para que essas pessoas possam ter o seu momento de lazer. Não é justo que a nossa sociedade, a sociedade do modo geral, estou falando, aconteceu lá em Paraisópolis, eu tenho um amigo que mora lá há 23 anos, e essa festa lá não começou sábado, não. Há 5 anos acontece esse evento lá, é um evento. Então, o vereador Eduíque disse muito bem, a polícia não usou o protocolo que tem que ser usado. Precisa se usar os protocolos. E nós aqui em Mogi das Cruzes, da mesma forma, hein? Nós precisamos ocupar o Leão Pfeffer, nós precisamos ocupar outros espaços na periferia também. Não é só no centro, não. Ah, tem ali no centro. Não. Precisamos levar isso para a periferia. Precisamos trabalhar com as periferias. Eu falo isso muitas vezes. Eu vou citar um caso que aconteceu lá no Paraná, em Londrina. Tinha uma questão como essa, a questão dos pancadão, no centro de Londrina. E não conseguia se resolver. Até que alguém teve uma brilhante ideia, levou esses eventos para o autódromo de Londrina, em Londrina, que fica 10 quilômetros da cidade, mas fizeram toda a infraestrutura, vereador Otto, e levou os jovens para lá. Tem a polícia militar, tem a guarda municipal, tem a infraestrutura, os pais sabem aonde estão os filhos deles. Nós precisamos dar identidade a esses locais, para que essas crianças possam fazer os seus eventos, curtir os seus finais de semana, porque a vida mudou. Quando eu era jovem, eu ia num baile de sanfona. Hoje isso não existe mais. Entendeu? Mas era o sonho da gente ir nesses bailinhos. E pensar que não dava briga também? Dava briga também. E hoje, com a modernidade, com a questão da tecnologia, nós temos que agora, o município de Mogi das Cruzes, o estado de São Paulo, tem que fazer essa adaptação. Tem que passar a conviver. Isso é cultura. E nós temos que abraçar isso mais rápido possível. Eu tenho discutido isso aqui muitas vezes. Eu tive uma questão lá no Jardim Aeroporto 3. Eu fui pedir um apoio ao pessoal do Bunkiô, que o pessoal pudesse fazer um evento lá no Bunkiô, para que eles pudessem abrir um espaço, para que aquela comunidade pudesse fazer o seu evento. Quantas vezes fiz isso? E precisa fazer. O município precisa dar essa estrutura. Precisa criar esses espaços. Então, isso é importante. Então, vereador Rodrigo Valverde, vou votar favorável. É um momento triste que nós estamos falando desse assunto. Mas não pode morrer esse assunto. Não pode morrer nessa moção.
Esse assunto tem que ser vivo no meio de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a moção número 96/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Moção número 97/2019, egrégio plenário. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo as disposições regimentares do soberano plenário, faz constar em seus anais a indicação do vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana para encaminhamento de moção de repúdio aos policiais militares que realizaram ação truculenta que ocorreu na comunidade Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Motivos pelos quais apresentamos essa moção de repúdio a esse tipo de ação violenta vivenciada por adolescentes e jovens que convivem diariamente todos os tipos de preconceitos e discriminações de forma recorrente. E exigimos que sejam apurados rigorosamente os fatos para esclarecer quais foram as circunstâncias dos responsáveis deste triste episódio. Solicitamos o encaminhamento dessa moção ao excelentíssimo senhor João Dória, governador do estado de São Paulo, ao senhor Marcelo Vieira Salles, coronel, comandante-geral da Polícia Militar do estado de São Paulo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 4 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Coloco em discussão a moção número 97/2019, de autoria do vereador Rodrigo Valverde. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Senhor presidente. Com o voto contrário do vereador Otto Rezende. Senhor presidente, não existem mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para a deliberação. Não tem? Hã? Dá uma olhada, tem sim. Obrigado. Única discussão e votação do projeto de lei número 107/2019, de autoria do prefeito de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Cultura. Coloco em discussão o projeto de lei número 107/19, de autoria do Executivo, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação, Cultura, Esporte e Turismo, pela sua normal tramitação. Conta com o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que apresenta uma emenda supressiva e uma emenda aditiva. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou pedir para Vossa Excelência, mesmo que todo mundo já tenha o conhecimento da emenda, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, ao primeiro secretário, para fazer a leitura da emenda modificativa que eu fiz, por gentileza, pela Comissão de Finanças. Da emenda aditiva. Aditiva, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva proposta pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Emenda aditiva. Fica acrescido ao Plano Municipal de Cultura do município de Mogi das Cruzes para o decênio 2020-2030, constante no anexo único. O projeto de lei número 107/2019, um item a ser numerado como número 3, na meta 05, ampliar as ações de interface com outras secretarias municipais e órgãos do governo municipal, estadual e federal do eixo 1. Gestão cultural na administração pública, remunerando-se os demais itens com a seguinte redação. 3. Fortalecer o termo de colaboração entre secretarias municipais para a utilização de espaços públicos em comum. Assim, analisando o presente projeto de lei complementar com as emendas propostas do PNAM por normal tramitação. Na questão de ordem, presidente, tem uma emenda também supressiva, junto com o parecer de Finanças e Orçamento. Eu gostaria que o primeiro secretário também aproveitasse o ritmo e já lesse também. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda supressiva. É só isso aqui, só. Emenda supressiva.
no Plano Municipal de Cultura para o decênio 2020-2030, constante no anexo único do projeto de lei número 107/2019, ficam suprimidos os itens 3, 4 e 5 da meta 5. Ampliar as ações de interface com as outras secretarias municipais e órgãos do governo municipal, estadual e federal do eixo 1. Gestão cultural na administração pública, renumerando-se os demais itens. Coloco em discussão as emendas propostas pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Está em discussão. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Só para ficar mais claro, a respeito dessas emendas supressivas, tá? A emenda supressiva, ela aponta a retirada do item 3, 4 e 5. O item 3 fala de possibilitar o uso dos auditórios do SEMPRES para as atividades de formação e circulação de projetos e ações culturais. Né? O item 4, ele aponta para a redução da taxa de utilização do SENFORP para as atividades e ações culturais realizadas por empresas, agentes culturais e artistas do município. E o item 5, que também está sendo suprimido por essa emenda, é modernizar os auditórios existentes como SENFORP, Teatro do Prédio 2 da Prefeitura Municipal, por meio de disponibilização de equipamentos de iluminação, sonorização e multimídia, preparando-os para receber produções culturais e artísticas. Então, assim, esses 3 itens, essa emenda está suprimindo, ou seja, está retirando do plano de cultura. E aí... Não sei. Quer uma parte, vereador? Não. Já está em discussão? Tá. Não, a emenda está em discussão? As emendas. Tá, tudo bem. Eu gostaria, eu até já conversei com o vereador Lino, para que ele pudesse explicar, para que haja um entendimento da casa, de qual que é o objetivo e o porquê. Porque às vezes tem uma questão técnica, jurídica, que o vereador Antônio Lino não pode explicar para a gente. Eu posso pedir a palavra? Porque o tempo não vai dar. Vereador, Obrigado. Encerrou. Então passa a palavra ao vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui, a TV Câmara, eu me debrucei sobre esse assunto porque é uma questão questão de ordenamento de verbas públicas. Eu já fui ordenador de despesa, eu sei qual é a preocupação de ser ordenador de despesa. Quando você fala no uso, não tem problema nenhum. O problema é quando você fala que você vai fazer modificações e quando você fala que vai diminuir valores. Porque uma secretaria não pode diminuir valor na outra secretaria, não pode fazer mudança na outra secretaria. Por uma questão simples, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu tomei a liberdade de falar com a secretária Juliana, tomei a liberdade de discutir isso com o prefeito, tomei a liberdade de discutir com o secretário de Finanças. Como que é feito essa verba chegou? Qual é a construção que você tem? A construção é feita por verbas do governo federal e do governo do estado. Então, você tem uma finalidade. A finalidade desses prédios, eles são feitos para as crianças e para quem trabalha na educação. E aí, tudo bem. Você tem uma sobra de tempo, você começa a utilizar com outra secretaria, com outros eventos. Que já acontece hoje. Então, se essa emenda prevalecer, e aí a Secretaria de Cultura vai passar a fazer modificações nos prédios existentes, e aí é uma verba de uma secretaria na outra secretaria, quem tem que fazer é a Secretaria de Educação, e na hora de ser o mantenedor, são com funcionários da Secretaria de Educação, não com a Secretaria de Cultura. E quem vai pagar os funcionários que estão lá? É a Secretaria da Educação. Essa verba passa vindo do Fundeb. E aí ele vai ter que prestar conta para o governo federal e para o Tribunal de Contas. Então complica os dois lados da moeda. Eu fui falar com a secretária e com o prefeito, e aí o prefeito disse: Lino, o sonho meu é levar cultura em todos os bairros. E usar esses espaços que nós temos através da cultura nos SEMPRES dos bairros mais distantes.
Eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum. Já fazemos hoje, precisamos ampliar isso mesmo. Qual é a saída que nós achamos? É fortalecer esse trabalho, junto com a Secretaria da Educação, e nós mantermos a cultura nesses locais, sem adentrar no plano da cultura, impondo algo à Secretaria da Educação. Se isso acontecer, e você, na frase que eu estou usando tecnicamente, é fortalecer esse trabalho, ficaria perfeito, segundo os órgãos, as secretarias que eu conversei. E aí, contemplava a cultura, junto com a educação, aí vai dizer assim, mas está usando do mesmo jeito. Está usando, mas se eu formalizar, vereador Caio, eu passo da subsídio para o pessoal do Tribunal de Contas, que por muito menos, eles estão reprovando as contas desta casa, reprovando conta do prefeito, envolvendo secretária, inclusive, alguns secretários têm até medo de assinar alguma coisa, porque amanhã vai responder processo. Se tem uma possibilidade de fazer algo nesse sentido, aí começa a complicar mais. Então, eu queria pedir o apoio dessa casa, vereador Cuco, para que a gente não tivesse, dar oportunidade a ter uma margem de uma discussão jurídica no futuro. É essa a posição. Podemos até... Esse é um... Só para terminar meu raciocínio. Só para terminar meu raciocínio. Pode ser na discussão do projeto. Na discussão de emenda, 5 minutos sem a parte. Só para terminar meu raciocínio, o que eu não estou... O que eu fui estudar e não queria uma discussão jurídica. Alguém amanhã responder por uma coisa que nós respondemos aqui. Se a emenda que nós temos ali, ela não for suficiente para atender a demanda da cultura, podemos sentar, porque esse plano de cultura vem sendo discutido desde 2013. E essa casa chegou, por exemplo, eu tenho 15 dias para fazer a discussão. Então, eu achei até muito pouco a minha discussão. Até se isso não for necessário, eu topo a gente tentar achar uma outra forma, ou um trabalho mais forte nesse sentido, para a gente fazer mudança. O que eu estou tentando, através da comissão de finanças, é não dar brecha, é não deixar uma brecha para que a discussão vá no campo jurídico e que alguém seja depois penalizado juridicamente numa assinatura do documento liberando algo nesse sentido. Então, a preocupação minha é técnica. Eu não tenho nada, porque eu sou favorável à cultura em todos os bairros. Aliás, eu acho que, não sei, fico até me perguntando, porque tem alguns centros esportivos, centros de esporte do SEMP e outros lugares, que não são usados pela cultura no final de semana. Já discuti isso e gostaria que isso fosse usado. Precisa fazer essa integração. Agora, a minha questão aqui, eu estou discutindo uma emenda técnica, que eu fui atrás dos técnicos, que é a secretária, fui atrás do secretário de Finanças, e fui perguntar para a questão jurídica. Essa é uma questão jurídica. É isso que eu gostaria que o senhor entendesse, essa questão. Continue a discussão das emendas. Com a palavra, vereador Iduígues. Eu vou me debruçar sobre a emenda supressiva do vereador Antônio Lino. O vereador Antônio Lino é um vereador muito criterioso, vereador que eu respeito bastante as suas posições, embora muitas delas temos divergência, mas de forma muito respeitosa. O vereador Antônio Lino está matando uma ideia por causa de uma questão técnica. O projeto original diz de utilizar os espaços públicos nos bairros, nas escolas, sempre sem FORP. E o vereador Antônio Lino está preocupado que esses espaços são espaços da Secretaria de Educação e não Secretaria de Cultura, que hoje já é utilizado na prática. Se já é utilizado na prática, nada melhor do que legalizar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que o vereador Antônio Lino se debruça é sobre uma eventual adequação desses espaços proposto no projeto. Então, o vereador Antônio Lino poderia fazer uma emenda modificativa, tirando apenas a eventual alteração no espaço. Mas não matar a ideia da cultura e para as escolas. Porque a emenda supressiva, ela tira do projeto, uma das partes importantes do projeto, que é levar a cultura para a escola.
sempre sem FORP, e que eu vejo que se o Tribunal de Contas criar caso com a utilização de um prédio público de uma outra secretaria, é um absurdo. Se o vereador Lino tem uma preocupação, eventual redução no valor da locação de um espaço público, que também faça uma emenda modificativa, retirando aquela palavra da redução, retirando uma alteração técnica no prédio, mas não pode matar a essência, não pode matar o espírito, que é a cultura nas escolas, que eu acho louvável e necessário. Agora há pouco falávamos que a juventude da periferia, ela não tem espaços de lazer, ela tem que muitas vezes recorrer a mecanismos que geram problemas, pancadão, funk, não sei o quê. Agora, quando tem uma ideia num projeto, da cultura ir para as escolas, no sempre, no Senforp, e aí a gente mata na essência, eu considero um risco, doutor Lino. Queria solicitar a Vossa Excelência que fizesse uma reflexão no seguinte sentido. O que dizer, o que falar sobre custo, por exemplo, alteração de prédio, de fato, eu acho que uma secretaria não pode dizer para outra alterar o seu equipamento, mas reduzir valor, mas utilizar, eu acho importante manter a essência da cultura nos bairros. Por isso, em função de ter uma emenda supressiva e não modificativa, eu me coloco contra essa emenda. Faço um apelo a Vossa Excelência que adie a votação do projeto, todos nós aqui, para que Vossa Excelência possa adequar, permitir sempre, sem FORP, mas sem mexer em aspectos econômicos do governo, que de fato nenhuma secretaria pode ter uma ingerência sobre a outra. Essa é a minha visão. Peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo uma pequena confusão, que é importante a gente esclarecer aqui. Primeiro, as emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento, em nada alteram a ideia da utilização dos espaços públicos. Em nada. Muito pelo contrário, a emenda aditiva, ela fala para a Secretaria de Cultura fortalecer os elos com as outras secretarias para a utilização dos diversos espaços públicos, não só da educação, como do esporte. Nós temos aqui o Parque da Cidade, que tem uma arena cultural, precisa ser melhor utilizada. Agora, a gente não pode, na visão, e eu entendo e acho que a Comissão de Finanças está correta, é criar regras, que nem nós temos o Plano Municipal de Educação. Eu não posso dizer que os sempre serão utilizados pela cultura numa lei da cultura. Isso precisa ser aprovado pela educação, pela Associação de Pais das escolas, determinadas situações. Esses convênios, essas interfaces entre as secretarias, precisam ser discutidas no dia a dia. E essa discussão pode surgir a possibilidade de reformas de escola, de determinadas situações. Claro que todos querem que a cultura ocupe todos os espaços públicos, não só as escolas. Todos os espaços públicos que sejam passíveis disso. Nós estamos para licitar agora construir um novo centro de eventos no Parque Leão Pfeffer. Porque lá não vai poder ter atividades culturais. Vai poder ter atividades culturais. Só não precisa estar isso explícito, dando ordem para a educação, entendeu? De uma coisa que pode ser feito na interface do dia a dia. Nós somos uma única administração municipal. Todos os espaços públicos podem e devem ser utilizados com regramento por todas as secretarias. Ou nós vamos pegar o Teatro Municipal e vou falar que a Secretaria da Educação pode fazer o que ela quiser lá dentro. Colocar isso no papel. Isso está errado. É só uma adequação. Vereador Eduígues, concordo com a ideia de Vossa Excelência que todos os espaços públicos podem e devem ser utilizados de forma culturais. A emenda do vereador Antônio Lino, ele fez uma supressiva e uma aditiva, onde ele fala justamente isso.
para se buscar o fortalecimento, as interfaces entre as secretarias para a utilização pela cultura de todos os espaços públicos da cidade, independente de ser escola ou não. Então, eu acho que só deixar esclarecido, senhor presidente e senhores vereadores, que a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, em momento nenhum, proíbe qualquer utilização. Muito pelo contrário, ela fala que esse entendimento precisa ser buscado todos os dias, não só no Sempre e no Semforp, mas em todos os espaços públicos que nós temos. Nós temos centros esportivos, nós temos CRAS, nós temos diversas outras atividades, centro de exposição, todos os espaços podem ser utilizados, desde que os secretários e as secretarias conversem entre si e ajustem isso de forma adequada e sem prejuízo para a população da nossa cidade. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, acho que a gente não pode burocratizar a cultura. Eu entendo aqui os argumentos utilizados aqui pelo vereador Antônio Lino, eu brinco que ele é o doutor em todos os assuntos, ele de fato tem muita experiência e conhece muito, mas uma coisa é o texto, a outra coisa é a prática. Não adianta também ter as emendas que o vereador Antônio Lino propôs e na prática a prefeitura gastar o recurso, a receita de uma secretaria na outra. Então não é o texto da lei que vai fazer a prefeitura aprovar as contas dela no Tribunal de Contas ou não. Não prejudica, aprovando o projeto aqui original, não prejudica em nada a relação da administração pública do Poder Executivo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O vereador Mauro Araújo disse que, na prática, uma secretaria já usa o prédio da outra, mas era importante a gente registrar que o texto original, ele formaliza isso, ele regulamenta isso. Se pegar, por exemplo, essa informalidade defendida que hoje a cultura já usa o prédio para isso, a cultura já usa o prédio da educação para aquilo, mas e se pegar, por exemplo, um secretário de educação que não autorize? Aonde que vai estar a garantia para o secretário de cultura atuar, para as ações da Secretaria de Cultura acontecerem? Então é fundamental, eu aqui particularmente me posiciono contra as propostas de emendas, acho que a gente não pode burocratizar a cultura. A gente discutiu aqui, antes de começar a ordem do dia, todo o apelo de todas as falas para a gente fomentar espaços de cultura em todos os locais, em todas as regiões, em todos os equipamentos. E aí, na hora que vem uma proposta prática, concreta para a gente vai defender o contrário do que nós defendemos na sessão anterior. Então, eu recomendo aqui que a gente confie no trabalho do projeto original que veio do Poder Executivo, e olha, que sou vereador, todos sabem aqui, de oposição, mas eu acho que se a gente mexer muito no projeto original, a gente mais vai prejudicar a cultura do que ajudar, e é tudo que não pode nesse momento. Então, eu opino aqui, votarei contra as propostas de emendas e votarei favorável ao projeto original. Encerrada a discussão, eu vou colocar em votação as emendas, a supressiva e a emenda aditiva proposta pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado com voto contrário da vereadora Fernanda, do vereador Caio Cunha, do vereador Iduígues Vieira Martins e do vereador Rodrigo Valverde. Declaração de voto, presidente. Só o final, vereador. Vou colocar agora em discussão o projeto de lei número 107/19, de autoria do prefeito do Executivo, com as emendas já aprovadas. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, pela ordem ou na discussão? Pela ordem. Tá. Vossa Excelência colocou o projeto e a emenda aditiva? As duas emendas foram aprovadas. Discutiu as duas? Já juntas. Houve tanta discussão. Então agora é o projeto. Agora é o projeto, vereador. Está em discussão. O senhor quer a palavra? Peço a palavra. Passa a palavra ao vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, eu estava esperando justamente para falar sobre a emenda aditiva, né? Porque com a supressão dessas três emendas que constam do projeto,
a emenda aditiva, ela vai unir todas as secretarias da prefeitura. Não é possível, né, o patrimônio do nosso município ser específico para cada secretaria e não ser utilizado por outros secretários. Essa interligação tem que ser feita. Tem que ser feita. Agora, esta união de esforços de todas as secretarias, ela tem que ser coordenada por alguém, né? Aqui está dando, inclusive, a Secretaria de Cultura para coordenar. E é isso que não deixaram, com a aprovação dessa emenda, que ficasse somente na mão de um secretário para determinar aonde pode ser usado, o dia que pode ser usado, se vai ter taxa de redução da cobrança lá do Senforp ou não. Há necessidade de haver uma conjugação de esforços. A prefeitura, o que tem de mais? Numa escola, por exemplo, que tenha lá o seu teatro, emprestar para a cultura, né? A cultura, que tem lá o seu prédio, uma das salas lá, emprestar para a Secretaria de Educação, para algum evento, né? Então, há necessidade dos próprios secretários se entender. E é isso que eu entendi dessa emenda, presidente. É isso que eu entendi da emenda que apresentou o vereador Lino, né? Na hora que ele fala fortalecer o termo de colaboração entre as secretarias municipais. Agora, óbvio, se a Secretaria de Educação ela for fazer algum evento usando um patrimônio de outra secretaria, ela tem os seus custos contabilizados por ela. Porque ela tem, inclusive, os 25% que é obrigado, né, do orçamento a ser aplicado na área da educação. Então, aí é questão contábil. Aquilo que uma secretaria gastar no seu evento, no patrimônio que é administrado por outra secretaria, ela tem que contabilizar como sendo seu e não jogar as despesas para a secretaria cedente. Então, com essa emenda que o plenário acaba de aprovar, eu entendo de que realmente isso já existe na prática. Agora, então, vai fortalecer, com a emenda que foi apresentada, vai fortalecer a administração pública no encaminhamento, tá certo? E no agrupamento dessas secretarias para melhor atender a demanda da nossa população. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Já que eu não podia pedir a parte depois eu falo agora. Agora é 10 minutos com a partes. Agora tem 10 minutos? Oh, maravilha, hein? Vou gaguejar bastante. Seguinte, presidente, explicar o porquê que eu votei contrária às emendas apresentadas pelo vereador Antônio Lino. Na verdade, assim, a minha única sugestão, eu entendi a explicação do vereador Antônio Lino, ele suprime o item 3, 4 e 5. O 4 e 5 eu entendi, vereador Antônio Lino. É estritamente uma questão financeira, legal e pode dar um problema com o Tribunal de Contas. Agora, a terceira, que é a utilização do SEMPRES para promover ações culturais, isso, além de já acontecer, eu acredito que a educação é uma pauta que tem que ser transversal. O que quer dizer isso? Educação envolve cultura, envolve esporte, vereador Furlan, envolve a questão social, envolve vários aspectos. Ou seja, se não fosse, vereador Antônio Lino, esse item 3, que está na emenda também, né, sendo supressiva, eu votaria favorável, porque eu entendi as duas últimas explicações. Como está na mesma emenda, eu votei contra. Embora a emenda aditiva do vereador Antônio Lino, ela aponta para fortalecer os termos aí da secretaria. Mas é muito frágil isso, não é?
Então, esse foi meu posicionamento, por isso que eu votei contra as emendas. Encerrada a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcos Furlan. É um tema que acabou se tornando um pouco até polêmico por conta de infringir ou de entrar na seara da Secretaria de Educação. Mas eu particularmente, fiquei na dúvida aqui da votação, mas a Comissão de Finanças é a comissão que nós elegemos para tratar de alguns assuntos e a gente tem que acreditar aqui no parecer do vereador Antônio Lino, mas não tirando também não a razão da cultura, dos envolvidos na cultura, mas tentando entender e tentando também lutar para que esses espaços, lutar junto, esses espaços possam ser efetivamente utilizados pela cultura, né, de uma forma que eles mereçam, né? Por exemplo, tem aqui possibilitar, né, possibilitar o uso. Eu não entendo que fala que tem que ser utilizado mais, porém a gente tem essa interpretação que possa aí causar talvez um questionamento até do Tribunal de Contas, enfim, de outras instâncias que vivem colocando aqui determinações para o poder público, que a gente acaba tendo um pouco até de receio. Mas, de qualquer forma, senhores vereadores, senhor presidente, a gente tem que louvar o trabalho aqui da Secretaria de Cultura, capitaneada pelo Matheus, e por toda a sua equipe, por todo o Conselho de Cultura, que também participou ativamente. Esse processo começou em 2013, com a participação de mais ou menos 16 mil pessoas, 312 reuniões, inúmeras audiências públicas, entre elas algumas aqui na casa. Enfim, foi um plano realmente participativo que a gente tem certeza aí que vai nortear e vai fazer com que a cultura avance nesses próximos 10 anos. Né? E qualquer percalço nesses 10 anos, a gente pode aí lutar junto para que a cultura tenha realmente o espaço que ela merece, que chegue na periferia, nos bairros, nos SEMPRES aqui de nossa cidade, no Senforp, no auditório lá da antiga Universidade de Brás Cubas, que esses espaços estejam realmente e efetivamente sendo utilizados pela cultura para que nossa cultura avance cada vez mais. Obrigado, presidente. Parabéns a toda a Secretaria de Cultura, Conselho Municipal e todos envolvidos na cultura de nossa cidade. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 107/19, de autoria do Executivo. Questão de ordem, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra do Rodrigo Valverde. Questão de ordem? É questão de ordem. É questão de ordem, presidente. Vereador, eu sei qual é o assunto. Deixa o vereador falar em declaração de voto, depois eu já passo a questão de ordem. Só porque é o vereador Rodrigo Valverde, eu vou deixar, hein? Obrigado. Tem uma música, senhor presidente, novos vereadores, tem uns 30 anos já e continua atualíssima, porque as coisas não mudam. Daqui eu não vejo nenhum clube poliesportivo. Para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. A cada esquina, 100, 200 metros. A gente burocratizou o projeto original, eu votei favorável, mas a gente retirou a previsão legal de que podia usar os espaços de cultura em diversos equipamentos espalhados pela periferia. Se a gente pegar um secretário de educação chato, igual o Lino, ou um prefeito chato, igual o Caio, é perigoso não ter essa atuação da cultura nos lugares que a juventude precisa. Então, com ressalvas, votei favorável ao projeto. Com a palavra, vereador Rodrigo Romão. Só queria, presidente, obrigado por deixar, ressaltar a presença aqui de todos da cultura, inclusive a presidente do Conselho Municipal de Cultura, a Priscila Nicoliche, o secretário de Cultura, o Matheus, que essa casa votou aqui por unanimidade
esse projeto da cultura, porém falar também, eu vi aqui todas as falas dos vereadores, concordo com ambas, essa questão de sempre que liberar os espaços para a periferia, eu acho que é muito importante, não só para a periferia, mas nos lugares onde a prefeitura possa dar mais abertura para a população cultivar a cultura, né? Estar presente, pois um país que não tem hoje incentivo nenhum na cultura, Mogi das Cruzes tem que ir na contramão desse raciocínio do governo federal. Então, aqui, ainda bem que foi votado a favor, teve a discussão dessa emenda, mas eu estou favorável a que o Valverde, do Igues, a todos aqui declararam aqui. Obrigado, senhor presidente. Única discussão e votação do projeto de lei número 78/2019, de autoria do vereador Caio César